tirar essa mão. Boa noite, paz de Cristo a todos. Paz de Cristo aos irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo na internet também. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 136. Amém? Amém. Eu vou estar lendo aqui do 1 até o 4. Salmo 136. Glória a Deus. Os irmãos achou? Amém. Vamos ler. Dei graça ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Aleluia. Dei graça ao Senhor dos deuses, o seu amor dura para sempre. Dei graça ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Amém? É verdade, Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória ao Senhor. Aleluia. O Senhor tem feito algo em sua vida? Amém. Obrigado, Jesus. O Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, muitas maravilhas. E vamos orar, agradecer a Deus. Somente agradecer pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, meus queridos? Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Senhor, pelo pão de cada dia. Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, louvando, Senhor, engrandecendo o Teu santo nome, Deus. Sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que as Tuas maravilhas, Senhor, são feitas em nossas vidas. Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo. Pelas nossas famílias, Pai. Deus, por tudo te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse culto, Senhor. Que nós estamos aqui, Senhor, para te dar um culto perfeito, Senhor, agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, Pai, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu já queria aqui já passar para o louvor, para a gente estar louvando o Senhor. Amém? Amém. Os irmãos aí de casa também que estão nos vendo aí, vamos louvar também, amém? Amém, queridos? Graça e paz da igreja, amém? Estamos mais uma noite aqui, mais um domingo, para celebrar o nome daquele que vive eternamente, o nosso Deus. Amém? Que alegria, irmãos. Estamos aqui sob ainda os protocolos sanitários, né? Muito embora o país, o estado de Goiás, o estado de Águas Lindas, está com quase, ultrapassou já 90% da população vacinada com primeira e segunda doses. E nós precisamos avançar, irmãos, amém? Precisamos continuar congregando, precisamos continuar pregando. E essa semana, pastor Zé, uma pessoa muito querida falou assim: não, a gente tem que pregar no púlpito, irmãos, tem as ruas para a gente pregar, irmãos. Quantas oportunidades nós temos de falar sobre as boas novas do Evangelho com pessoas na esquina, no trabalho, no encontro, numa reunião social. Nós temos muitas oportunidades. Aqui é apenas um momento solene em que o povo de Deus se reúne para compartilhar o testemunho, para ouvir a palavra e louvar o Senhor. Amém? Amém. Vamos então celebrar o nome dele com palmas, celebração. Deixa eu baixar um pouquinho que eu perco a noção do volume aqui, irmãos.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, eu não temerei não. Sempre para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. O meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, das alturas sou filho, bem alto, eu vou seguir com fé. O meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde, como águia vou, das alturas sou filho de Deus. E diz assim, ó: o meu Deus sabe tudo que eu preciso. Pra quê? Meu coração, do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Sempre para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu não posso em Deus. Ele quem me fortalece. Vamos cantar. Vou seguir com fé, o meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, o meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Vamos declarar: nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Tem uma canção que diz assim, irmãos, ó: Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em Deus, pois tenho sede de quê? Da tua presença. Bebe, mas quero ter da tua presença. O meu maior prazer é meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar. O quê? Tua presença. O pão vivo que desce do céu. A palavra mais doce que é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede da tua presença, tua presença é o que mais quero ter, da tua presença. É meu maior prazer.
Aleluia. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, ouvir o Espírito, tenho que ouvir o Espírito, obedecer e obedecer. Augusto Nicodemus, muito sérios aqui nesse cântico aqui, obedecia, né? Ele foi convocado para expulsar um demônio certa vez. E no final da história ele disse: olha, não adianta expulsar demônio se nós não obedecermos a palavra. Verdade. As possessões demoníacas, os males da humanidade estão aqui, irmãos, por desobediência à Escritura, a lei do eterno. Isso é muito sério, irmãos. E que bom que muitos cânticos ainda carregam
doutrina, carregam ensinamento, carregam adoração. Amém? Eu compartilhei com a igreja um cântico do cantor cristão, é o Inário Batista. Está lá no grupo da igreja. É um hino de uma melodia muito linda, uma letra, é um salmo aqui, muito fácil, irmãos. Eu gostaria que quem pudesse agora, pegue o seu celular, né? Quem pode aí ler sem os óculos, né? Eu não posso mais de pé. Mas, irmãos, aqui o cântico diz: Santo, 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 Deus onipotente. O primeiro verso, irmão, já é um ensinamento, uma doutrina, que nos lembra o profeta Isaías quando teve a visão, né, da glória de Deus. Ele via os serafins, os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mesmo com guerras e pandemia, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vamos cantar esse cântico do Inário Batista, amém? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam o quê? Teu louvor. Antes de formar-se o firmamento, sempre hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excesso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Olha aí, irmãos. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Irmãos, que salmo, né? A gente desafinou um pouquinho no meio aí, mas tá aqui a letra, né, irmãos? Que cântico, irmãos. Quase 200 anos essa letra aqui, irmãos. São letras assim que são verdadeiras pregações para o nosso coração. O último canto fala das obras do Senhor, o que Ele fez, o que Ele faz, irmãos. Glória a Deus. Não há Deus maior,
O que Ele fez, o que Ele é. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus, que criou os céus, criou a terra. O que mais Ele criou? Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. O que mais? Tudo criou. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Fechar os seus olhos, curvar sua cabeça diante da majestade desse Deus. Irmãos, se essa palavra aqui não toca o nosso coração, tem alguma coisa errada conosco. Essa semana eu estava refletindo quanto nós nos entregamos no mundo para celebrarmos a carne, para celebrarmos o homem, para celebrarmos as obras da carne, irmãos. Quanto nós nos entregamos. E diante do Senhor algo tem que nos tocar. E não vai ser um anjo que vai descer, ou um fogo que vai se abrir aqui, não. É a palavra do Senhor que tem que mover o nosso coração. E ela move o nosso coração. A não ser que o nosso coração esteja uma pedra. E ainda assim Ele quebra as pedras. Irmãos, quanta glória nessa palavra. O salmista já dizia: meu coração se enche, Senhor, ao declarar as tuas obras. Essa noite nós te louvamos, Senhor. Porque para o seu louvor, o Senhor criou todas as coisas. Amém, amados? Vamos louvar a Ele com uma salva de palmas. Ao seu nome! Ao seu nome! Oséias. Amém. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso, hein, irmãos? Como é bom louvar o Senhor, como é bom engrandecer o teu santo nome. Como é bom dizer que Ele é o Senhor dos senhores. Amém, que assim seja. E que Ele é o único Deus que pode nos salvar. Amém? Vamos dar continuidade aqui na confissão de fé.
capítulo 3. Sobre os decretos de Deus. Domingo passado foi Pastor Zé que leu, né, Pastor Zé? E ele leu o parágrafo 1 e o 2. Hoje nós vamos ler o parágrafo. Vamos ler o parágrafo 3 e o 4. Capítulo 3. Confissão de Fé, capítulo 3. Hoje nós vamos ler o parágrafo 3 e o 4. Por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordinados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça. Outros são deixados a agir em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor da sua gloriosa justiça. Parágrafo 4. Esses anjos e homens, assim predestinados a preordenados, são particular imutavelmente designados, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Aqui tem os textos bíblicos que dá base do que a gente está lendo, né? Está escrito aqui. Depois os irmãos dão uma conferida em casa, se quiser. Vamos estar orando agora pelo dízimo, pelas ofertas. Vamos escolher para a obra do Senhor. Pastor Azéas postou lá o avanço das obras lá, tá? Uma bênção. Graças a Deus as paredes tá, né? Tá uma bênção lá a construção. E isso aqui é para a construção da igreja. Amém? Amém. Vamos orar pelas ofertas? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos mais uma vez, Pai, diante de Ti, para orar, Senhor, para entregarmos, Senhor, o nosso melhor a Ti. Que esses dízimos, essas ofertas, Senhor, é para a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos, Pai, que vão ofertar e dizimar nessa noite. Em nome de Jesus. Pode sentir à vontade, pode ofertar e dizimar. Amém? Amém. Eu queria aqui já chamar o pastor Zés. Vai estar dando a palavra hoje, a mensagem. Aleluia. Pastor Zés. A graça e a paz, queridos. Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso nós estamos alegres. Quem está alegre, diga glória a Deus. Irmãos, o dono da vida é que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, não é? E bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amados, mais um dia, né? O Senhor nos trouxe aqui com a graça do nosso Deus. E aqueles que ofertaram, aqueles que são ofertantes na casa do Senhor. Mas eu quero fazer uma oração, que é a nossa oração aqui do culto, que faz parte do culto, para os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enfermos, até aquele membro, aquele irmão que não pôde estar aqui por algum motivo. Eu quero convidar vocês a orarem comigo nesse instante. Tá bom? Nós vamos orar.
aonde você está, aqui no templo, você em casa, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus nessa noite. Pai, Tu és um Deus que conhece as nossas necessidades, conhece as nossas aflições. Nós agora unimos a nossa fé em Cristo Jesus, a cada irmão aqui presente, para juntos pedirmos, meu Pai, misericórdia por aqueles que estão sofrendo, que estão sentindo dores, que estão enfermos, doentes nos hospitais, ou acamados em suas camas, em suas casas. Pai, aqueles que estão doentes fisicamente e até psicologicamente, Senhor. Os pais, os filhos, os parentes, os amigos, as pessoas do nosso rol de relacionamento, Senhor. Nós rogamos conforme a Tua graça, a Sua misericórdia, Senhor. Eu sei que temos passado tempos difíceis, mas a nossa fé, a nossa confiança é que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oh Deus, dá a cura para aqueles que necessitam, a cura física, a cura espiritual, a cura mental, daqueles que necessitam conforme a Tua vontade. A Tua palavra diz que Tu terás misericórdia, quem Tu queres ter misericórdia. E nós estamos rogando um Deus que pode ter misericórdia. Por isso nós clamamos a um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que está acima da ciência, que está acima das curas. Por isso nós Te rogamos como igreja, e nós cremos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que creem, digam amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Nós já vamos para o momento da mensagem, e daqui a pouco também vamos apresentar uma criança, né? A filha da nossa irmã Fabiana. Já, em nome de Jesus. Nesse instante nós vamos meditar a palavra de Deus. Nós já vamos em seguida fazer isso em nome de Jesus. Deixa eu só entrar aqui no tablet. Ele vai me reconhecer aqui. Tô meio barbudo, às vezes não reconhece. Mas dá certo. Pensa que é Abraão, né? Eu tô quase igual a Abraão. Amados, abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Inclusive hoje nós vamos dar início, você que nos ouve pela internet, os irmãos que estão aqui, a uma série de mensagens de exposição bíblica na carta ou na epístola aos Colossenses, tá bom? Então durante alguns domingos, eu, os presbíteros, os pastores, estaremos ministrando, né? Iremos ministrar sobre esse assunto para dar uma sequência aí. Hoje nós vamos trabalhar e vamos entender e compreender capítulo 1 de Colossenses, tá bom? Vamos fazer uma leitura? Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 29. Como hoje é o primeiro dia, me peço licença, irmãos, para me ler todo o capítulo, tá bom? Mas vai ser, eu prometo que vai ser bem sucinto, bem rápido a nossa mensagem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, pela vontade de quem, igreja? E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e ainda do amor para todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Portanto, ou por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras. Então Epáfras iniciou lá o Evangelho em Colossos. Depois o apóstolo Paulo ratificou, continuou pregando a palavra.
nosso amado e cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que vocês sejam cheios de quê, gente? Do pleno conhecimento do quê? Da vontade de Deus. Com toda sabedoria e entendimento espiritual. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de quem, gente? De Deus. E sendo ainda fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da sua herança, dos santos do reino da luz. Pois Ele nos resgatou, versículo 13, do capítulo 1 de Colossenses, do domínio das trevas e nos transportou para onde, gente? Para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Versículo 15. Ele é a imagem de Deus, o Deus invisível. Bem, essa parte eu vou ler daqui a pouquinho, para dar mais entendimento, tá bom? Então eu li até o versículo 14, e aí eu vou ministrar exatamente do versículo 15 ao versículo 18. Amém, queridos? Então eu vou iniciar o meu sermão, para que os irmãos tenham entendimento do que vamos falar. Bem, vamos falar hoje então sobre essa série de mensagens. A excelência de Cristo em Colossenses. Nós vamos aprender aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina acerca de Jesus Cristo. A sua vontade, a sua supremacia, nós vamos aprender daqui a pouco sobre isso. Então vamos lá. O livro de Colossenses é como um curso de ética abordando todas as áreas da nossa vida cristã. O apóstolo Paulo progride na vida individual, ao lar e a familiar, do trabalho, a forma na qual devemos tratar os outros. Então, o livro de Colossenses fala sobre isso. Além de falar do ensino doutrinário sobre Cristo Jesus, a sua vontade e a sua supremacia. O autor que escreveu essa carta é endereçada ao livro de Colossenses, ao apóstolo Paulo. Então, quem escreveu o livro de Colossenses? O apóstolo Paulo. Com participação de quem? O irmão Timóteo. Não é isso? Então tem alguns créditos lá, conforme Colossenses 1:1. E quando foi escrito esse livro? Esse livro foi provavelmente escrito entre 58 a 62 depois de Cristo. Ok? Então é só uma introdução da nossa série, para vocês se situarem e compreender. Eu vou disponibilizar esse sermão no nosso aplicativo e nas nossas mídias sociais. Lá você vai encontrar um link de um vídeo no YouTube que vai explicar toda a carta, em desenho do livro de Colossenses. É um vídeo explicativo sobre a carta de Colossenses. Então você pode clicar aqui nesse PDF, no link, e assistir esse vídeo depois. Vou dar de presente para você que está nos ouvindo e para os irmãos que estão aqui. Bem, para que os irmãos conheçam a estrutura teológica e exegética do livro de Colossenses, ele se divide da seguinte forma. Do capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, é a saudação familiar de Paulo. Nós acabamos de ler. Então Paulo começa a saudar a família e depois a igreja. Do versículo 3 ao 14, lá no capítulo 1 de Colossenses, nós vamos ver lá a oração de Paulo pelos colossenses. Nós acabamos de ler, não foi isso? Então, é dividido da seguinte forma. Do versículo 3 ao 8, ações de graças pelos colossenses. A segunda parte, do 1 ao 9 ao 14, do 9 ao 14, é a intercessão pelos colossenses. Então,
o início dessa carta nos remete a uma oração, 2 orações. A ação de graças pelos colossenses, por aquele povo, e depois a intercessão por aquele povo. Então, 2 orações que nós aprendemos aqui em Colossenses, já do versículo 1 até o versículo 14. Seguindo essa estrutura teológica e bíblica, nós vamos aprender do capítulo 1, do versículo 15, o ensino doutrinário de Jesus Cristo. Cristo é o Criador e sustentador da criação. Versículo 15 e 17, vamos ler daqui a pouquinho. Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 18 ao 20, vamos ler daqui a pouquinho. Cristo é o reconciliador de Deus com os homens. Então, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, preso lá em Roma, aos irmãos de Colossos, a cidade de Colossos, para os irmãos de Colossenses, é a cidade, né? Cristo é o mistério de Deus, 24 ao 29. Pastor, mas por que nós temos que aprender sobre Colossenses? Eu quero citar para vocês 5 razões que eu quero ensinar à igreja, pregar, aprender com vocês, ler o livro de Colossenses. A primeira razão é porque o Evangelho estava causando um grande impacto na vida daqueles irmãos. E em Colossenses, lá em Colossenses, e esse Evangelho pode também impactar a nossa comunidade e a sua vida nesta noite. A segunda razão é que o Evangelho estimulava a liberdade na vida dos irmãos em Colossenses. E pode estimular também na nossa vida, na nossa congregação. Terceiro, o Evangelho promovia qualificações éticas aos irmãos. Isso serviu para a igreja de Colossenses e serve para a nossa congregação. Então eu estou aqui citando 5 razões pelas quais nós temos que ler, aprender e compreender o livro de Colossenses. A quarta razão é que o Evangelho oferecia uma equipe de ponta para o trabalho ministerial. Olha que legal isso. Se servir para Colossenses, serve para nós também. A última razão pela qual nós temos que ler e meditar no livro de Colossenses é que lá vamos aprender uma cristologia intensiva. Ou seja, lá foi revelada o conteúdo dessa epístola e também pode servir para nós de alimento. Então essa epístola também vai falar sobre Cristo em nós. A cristologia de Cristo. A sua vontade soberana, né? E a sua supremacia. Ok? Então vamos lá. Vamos ler então Colossenses 1. Volte lá na sua Bíblia. Agora eu vou ler. Deixa eu ver se fechou aqui. Está aberto. Do versículo 15 ao versículo 18. Diz assim o versículo 15. Ele é a imagem de Deus, o que, gente? Invisível. O primogênito de toda o que? A criação. Eu estou falando de quem aqui, gente? De quem? De Jesus. Pois neles foram criados todas as coisas, nos céus e na as visíveis e as sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nós estamos falando de quem aqui, gente? Cristo. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Queridos, nós estamos pregando sobre a maravilhosa palavra de Deus, que é o Evangelho em nós, é Cristo em nós. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, se referindo a quem? Que é a igreja.
Opa, então a igreja é o corpo e quem é o nosso cabeça? Cristo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o quê? A supremacia. O que isso quer dizer? Vamos daqui a pouco ver sobre isso. Que em tudo ele tem que ser o primeiro. Tudo. Supremacia significa primeiro. Okay? Bem, vamos conhecer a soberana vontade de Deus e o supremo relacionamento de Cristo com você, com a igreja nesta noite. Cristo enche o espaço entre Deus e os homens. Não há necessidade de uma multidão de seres ilusórios para vincular os céus e a terra. Jesus Cristo coloca a sua mão sobre os dois, ou seja, Ele é a cabeça e o manancial de vida para a igreja de Cristo Jesus. Logo, Ele tem a primazia em tudo para ser escutado, amado e adorado pelos homens. Então eu quero introduzir hoje essa série de mensagens dizendo que o Deus que nós servimos, o Deus que essa igreja prega, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas hoje falando dos Deus Filho, o Jesus Cristo, é um Deus que requer de nós a supremacia, a primazia. Que é isso, pastor? O que você tem feito, o que você tem pensado, o que você tem dito, aonde você tem andado, glorifica a Deus? Essa é a primeira ideia para a igreja hoje que Colossenses nos apresenta. É trazer para Cristo a sua supremacia, a sua primazia em tudo que nós fizermos. Nós vamos encontrar aqui nesse texto, versículo 15 ao 18, 3 grandes conceitos de relacionamentos de Cristo. Primeiro relacionamento, Cristo e Deus. Então, filho com o Pai se relaciona. Cristo e a criação, Cristo e eu e você, o homem. E Cristo e a igreja. Então vamos abordar aqui 3 tipos de relacionamentos com Cristo. Cristo e Deus, Cristo e a criação, Cristo e a igreja. Para que Jesus Cristo seja, por que Jesus Cristo é supremo em tudo? E por que Ele é um Deus sobre todas as criaturas? Hoje na escola bíblica nós aprendemos, lá em Gênesis, que lá em Gênesis já é revelado o que, gente? O poder, a soberania desse Deus. Obviamente que lá no Antigo Testamento estava se relacionando ao Deus Pai. Não é isso, gente? Mas, de igual modo, Jesus Cristo também é soberano sobre todas as coisas. Por causa de uma relação com Deus. Primeira coisa, de que Deus precisa dessa supremacia. E por que Deus é acima das escrituras, acima das pessoas, das criaturas? É por causa da relação entre Cristo e Deus, com a criação e com a igreja. Então Deus se revela, né? Deus é o ser de Deus, como um governo supremo divino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele requer de nós, melhor dizendo, Ele requer de nós a primazia, a supremacia. O apóstolo Paulo vai nos revelar isso na carta aos Colossenses. E é isso que Paulo está falando com a igreja daqueles irmãos, na igreja de Colossos. Dizendo, agradecendo, né, graça e paz. Vocês que estão firmes em Cristo Jesus. Começa a fazer aquelas 2 orações e começa a falar sobre a sua grandeza. Jesus Cristo é o supremo sobre todas as criaturas. E em tudo e por causa do seu relacionamento com Deus, com a criação e com a igreja. Pastor, mas por que Cristo se relaciona com Deus?
conosco, com a criação e com a igreja. Vamos entender. Primeiro, o relacionamento entre Cristo e Deus é a imagem de Deus invisível. Leia comigo lá, versículo 15. O que diz? Quem pode ler em alta voz? Qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Opa! Então esse relacionamento entre Cristo e Deus é invisível. Mas existe. Quem vê Deus aqui, diga amém. Amém. Como? Como ele é? É a pessoa mais próxima de mim. Quando Cristo se relaciona com Deus, é invisível. É a imagem de Deus invisível. Colossenses 1,15. Deus em si mesmo é inconcebível e inabordável. Ninguém vê Deus, literalmente falando. Nós cremos e sentimos Deus e cremos em Deus. Porque aqui é um atributo de Deus. Inclusive um atributo incomunicável. Por que ele é incomunicável, pastor? Porque ele não comunica conosco. Porque esse relacionamento de Cristo e Deus é entre o Filho e o Pai. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. É a imagem de um Deus invisível. Isso é se relacionar. É um relacionamento entre Cristo e Deus. Cristo é a perfeita manifestação e a imagem de Deus. Nele, o invisível se torna visível. Agora sim. Quando Cristo se relaciona com Deus, Deus se apresenta a nós de forma de relacionamento. Então, um Deus que é invisível se torna visível. Aleluia. Somente Ele dá certeza suficientemente firme para que possamos achar, ou ver, sentir o poder de sua sustentação em face às suas provações da vida. O que eu quero dizer aqui? Que quando Cristo se relaciona com Deus, um Deus invisível, Ele nos torna visível. E tudo que nós passamos, seja de bom, seja de ruim, as adversidades, nos aproxima de Deus. E agora falando de um Cristo visível. Por isso que lá em Colossenses 1,15, vai falar de um Deus invisível e visível ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo? Está difícil, irmão? Está dando para entender? Aqui Paulo está glorificando, exaltando Cristo, colocando Cristo na sua posição, que é a posição de um Deus soberano que rege e governa todas as coisas. E aí os irmãos vão ver nas próximas mensagens de que se a gente não compreender quem é esse Cristo de Colossenses que Paulo nos aponta, nós não vamos aprender os restantes dos capítulos. Eu disse no início que aqui, Colossenses, vai nos dar a ideia de ética, de vida. Vai nos ensinar a conviver uns com os outros, amar uns aos outros. Lá na frente. Então, o relacionamento de Cristo e Deus é a imagem do Deus invisível. A segunda coisa que nós aprendemos, lá no versículo 17, do 15 até o 17, é que o relacionamento entre Cristo e a criação, ou seja, o primogênito de toda criação. Quem é o primogênito de toda a criação? Cristo Jesus. Não é? O primeiro homem pecou, não é? Mas e o segundo homem? Como Cristo, como primogênito da criação? Cristo. Ele fez o quê? Nos salvou. Cristo é o agente de toda a criação. E as frases que Paulo emprega aqui dão a entender a prioridade de existência e supremacia sobre
todas as coisas. A igreja de Colossenses cria, nesse ponto de vista da fé, do Evangelho, em Cristo, em um Deus, não é? O pastor dos pastores, o sumo pastor, aonde aquela igreja era o corpo formado de muitos membros, mas tinha um cabeça que era Jesus Cristo, que guiava, que dava norte àquela igreja. Isso é para nós nos dias de hoje. O relacionamento de Deus, de Cristo Jesus, com a criatura. O relacionamento de Deus é de Cristo conosco. Cristo sustenta uma variedade de relacionamentos com o universo. Fato este que é desenvolvido através das várias preposições que Paulo usou. Paulo nos aponta aqui, irmãos. Vamos ler versículo 16 e 17, por favor. Leia para mim. Primeira de Colossenses, versículo 16 e 17. O que é que diz? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Opa, pera um pouquinho. Nele quem? Cristo Jesus. Foram criadas o que? Algumas coisas. Não. Todas as coisas só na terra? Não. Na onde? No céu. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Cristo que nós conhecemos. É esse Jesus Cristo que eu quero se relacionar. É esse Jesus que Paulo pregava mesmo preso lá em Roma. É esse mesmo Cristo que Paulo glorificava, agradecendo a Epáfras que começou o ministério lá em Colossenses. Aleluia! É esse mesmo Cristo que a Igreja Batista Reformada Vida Abundante deve glorificar. Aleluia! É esse Cristo que nós devemos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É a nossa primazia. Eu fiz uma pergunta no início, você deve ter respondido para você mesmo. O que você tem feito? O que você tem falado? Será que as suas ações têm sido... que as suas ações sejam primeiro para a glória de Deus? Será que a primazia, a supremacia de Cristo está nos envolvendo de forma que a gente tenha a capacidade de entender qual seja a boa, perfeita vontade de Cristo em nós? Pastor, seja mais, o que você está falando? Estou falando de vida com Deus. Estou falando de relacionamento com Deus. Eu estou falando de uma igreja que existe não por si mesmo, mas uma igreja que existe para glorificar Jesus Cristo. A igreja que existe para exaltar Cristo com a sua vontade e a sua supremacia. Nós vamos ver relatos depois lá no mesmo capítulo, leiam depois em casa, Paulo dizendo que ele estava ali preso e era uma honra pregar o Evangelho. O que nós temos feito como igreja? Será que nós temos colocado Cristo no lugar que Ele merece estar? Através do nosso entendimento, através do nosso saber, através daquilo que a gente conhece quem Deus é, através, por que não, das nossas orações, através das nossas atitudes para com o próximo. Importante refletir sobre isso. Mas voltando aqui no sermão, mas dentro do sermão ainda, Paulo vai nos dizer sobre esse relacionamento entre Cristo e a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Termine de ler, por favor. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Meu Deus, aleluia! Quem pode glorificar por essa palavra? A palavra fala por si só. Reinos e soberanias, coisas terrenas e coisas espirituais, nada sai do controle das mãos do nosso Deus soberano, o nosso Deus supremo.
Nós falamos sobre o relacionamento de Cristo e Deus, que é a imagem de um Deus invisível. E falamos sobre o relacionamento entre Cristo e a criação, que é o primogênito de toda a criação. Vamos falar agora sobre o relacionamento entre Cristo e sua igreja. A cabeça do corpo. Está no versículo 18. Quem pode ler o versículo 18? E ele é a cabeça do corpo da igreja. Meu Deus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Meu Deus. Queridos, aqui está a essência da carta de Colossenses. Se nós saímos daqui hoje compreendendo qual é a boa, perfeita vontade de Cristo em nós, sabendo e sendo sabedores de que Cristo é a essência do Evangelho e foi a essência para aqueles irmãos e é a essência para nós estamos bem. Nós vamos continuar compreendendo os outros capítulos. É interessante esse capítulo. Então, o relacionamento entre Cristo e a igreja significa que a cabeça, Cristo é a cabeça do corpo. A igreja é o corpo glorificado. Nessa igreja tem muitos membros. Membros. Né? Imagina um corpo humano. Tem braços, tem orelhas, tem pernas. Não é? Não tem, gente? No corpo humano? Imagina o corpo glorificado de Cristo. Existem muitas pessoas diferentes umas das outras, que pensam, inclusive, diferente umas das outras, mas que uma coisa nos une: a cabeça. Cristo Jesus. Um Deus que suportou tudo porque nos amou. Um Deus que antes da fundação do mundo nos escolheu, nos elegeu para a sua glória. Aleluia! Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos. Aquilo que o Verbo de Deus, antes da encarnação, era para o universo, assim também Cristo é Cristo encarnado para a sua igreja. O que eu quero dizer aqui? João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo? Abre aí. Evangelho de João capítulo 1. Vamos ler um pouquinho. Para não ficar nas minhas palavras. Já estou quase terminando, tá, gente? Nós estamos hoje aprendendo sobre o primeiro capítulo de Colossenses. E estamos dando ênfase à exposição do versículo 15 ao versículo 18. Ao versículo 20. Tá bom? Para a gente iniciar essa série de mensagens hoje, para a glória do Senhor Jesus. Quem lê aí João capítulo 1? Pode ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Opa! Então esse Verbo se fez carne. Esta palavra é o próprio Deus, falando, revelando-se a nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele é o primogênito para todos nós. Ele é o Verbo, Ele é a essência do Evangelho, Ele é o cerne, Ele é o centro do Evangelho. Ele é a base de princípios morais, princípios espirituais para as nossas vidas. Cristo, revelado a nós, é a essência da nossa vida. Eu falei isso hoje na escola dominical, escola bíblica. Não há outro fora de Cristo que nos dá base para isso. Ele é a vida. Como cabeça do corpo, ele é a fonte e o centro da vida da igreja. Como princípio da igreja, mediante sua ressurreição, ele é o poder que deu origem à igreja. Aleluia! E mediante o qual seremos ressuscitados. Estou falando aqui sobre a questão da morte de Cristo.
Ele morreu na cruz, nos justificou. E ao terceiro dia aconteceu o que, gente? Ele ressuscitou. Gálatas fala que com Ele nós morremos, mas também com Ele nós ressuscitamos para a glória dEle. Aleluias! Essa é a igreja de Cristo. É esta a igreja. É esse o relacionamento entre Cristo e a igreja que Paulo nos apresenta aqui. Paulo nos apresentou 3 relacionamentos. Eu vou repetir. O relacionamento entre Cristo e Deus, que é o que, gente? A imagem de um Deus invisível, que depois se torna visível, obviamente, não é? Depois o relacionamento entre Cristo e a criação, entre Cristo e você, a criatura, que é o primogênito de toda a criação. E por último, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Eu vou concluir. O apóstolo tira a conclusão de que Cristo, em todas as coisas, tem a primazia. Que todas as coisas existem para que ele tenha a primazia. É isso que o texto falou agora no último texto, versículo 18. Ele é para a sua glória. Ele subsiste para a sua glória. Ele nos gerou, ele instituiu a igreja para a sua glória. Tudo para a sua glória. Seja na natureza, seja na graça, seja a preeminência, a primazia, seja na supremacia, de modo que a pergunta suprema que todos nós que nós temos que fazer é: o que pensais de Cristo? O que vocês têm pensado acerca de Cristo? Ele é alguma coisa para você? Ou ele é somente um nome qualquer? E eu faço essas perguntas para reflexão da igreja. Qual o lugar que Cristo toma na sua vida? Qual o lugar que Cristo está na sua vida? Eu não falo incorporando não, tá, irmão? A gente não crê nisso. Eu creio onde está no seu pensamento do conhecer de Deus. Você sabe quem Cristo é? E o que Ele faz? Eu apresentei 3 coisas aqui. 3 relacionamentos. O Espírito Santo de Deus hoje quer aumentar o seu nível de relacionamento com Cristo. Da mesma forma que Cristo foi glorificado na igreja de Colossenses, Cristo será glorificado através desta igreja, através de você, em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus. Entenda o que a palavra de Deus está falando para nós hoje. Aleluia! Cristo tem que ser a supremacia, a primazia das nossas vidas. Nós pregamos algumas semanas atrás sobre o DNA do cristão e eu disse que a nossa essência vem de Cristo. Por quê? Porque fomos gerados por Ele, lá na criação. E aí eu expliquei que cristão é o quê? Pequenos Cristos. No sentido de que nós somos seguidores de Cristo. Então se nós somos, no nosso DNA, cristãos, porque cremos em Cristo, quem Cristo é na sua vida? Mediante a falta de dinheiro, mediante a sua situação social, financeira, familiar. Quem Cristo é mediante aquilo que você ouve na internet, o que as pessoas falam. Quem Cristo é mediante a guerra que está acontecendo. O apóstolo Paulo nos aponta um Deus soberano e um Deus que em tudo tem a primazia. Em tudo Ele é supremo em todas as coisas. Felizes somos se dermos a Jesus a preeminência, a primazia, e se nosso coração estabelecer uma coisa: Ele, Cristo, é
será o primeiro da minha vida. Quem crê, diga amém. Cristo tem que ser o primeiro da tua vida. Quero convidar você de casa, você que está aqui, a acompanhar conosco todos os domingos essa série de mensagens, para que Cristo seja o seu Senhor. Eu não sei o que você está passando na sua casa aí, os irmãos que estão aqui, mas eu quero fazer um convite. Esse convite é para que vocês creiam em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça onde você está. Você de casa, ore comigo, com a sua família, com quem você está agora. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, obrigado porque a tua palavra nos enche de graça. Pai, que o teu Espírito Santo revele a nós a sua vontade. E a sua vontade hoje é que Cristo tem que ser primeiro em tudo e em todas as coisas. Que Cristo esteja no meu modo de falar, no meu modo de pensar, no meu modo de agir. Pai, nós cremos que Tu és um Cristo soberano sobre todas as coisas. Nós não queremos ser daqueles que retrocedem, que se afastam, que abandonam. Não! Nós queremos ser daqueles que permanecem em Cristo Jesus. Queremos ser daqueles que continuam em Cristo Jesus, independente da situação. Com dinheiro ou sem dinheiro, glorificando o seu santo nome. Com carro ou sem carro, glorificando o seu santo nome. Com problemas familiares, doenças, dores, doenças do século, mas glorificando o seu santo nome. Pai, eu quero perceber quem Tu és em nossas vidas. Revela-se a nós, Senhor, a sua primazia. Obrigado, Senhor, por ter se relacionado com a criatura. Obrigado por ter se relacionado com a igreja, Senhor, porque nós somos a igreja. E queremos ser a igreja que se relaciona contigo, Senhor, da mesma forma que Tu relaciona conosco. Revela-se a nós os seus atributos comunicáveis: o amor, a paz, o perdão. Oh, Jesus, que a Tua palavra seja a essência dos nossos dias, das nossas vidas. Nós cremos e Te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Enquanto cantamos essa canção, já vamos fazer a cerimônia de apresentação. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Cante, igreja. Eu amo a sua casa. Diga. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Pai, nós Te agradecemos por tudo. Obrigado por esta palavra, Jesus. Que também diz que o Seu Espírito Santo de Deus nos revele, Senhor Jesus. Acrescente em nós conhecimento, graça. É nisso que cremos, é nisso que nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, nesse instante, nós vamos, com muita alegria, nós vamos apresentar, vou fazer uma apresentação dessa criança. Mas tem bom.
Da nossa irmã em Cristo, a irmã Fabiana, né? Então eu quero convidar aqui os pais, a irmã Fabiana Oliveira Silva, que é a mãe, o pai Manuel de Moura de Brito também, e a Ayla Valentina Oliveira de Brito. Não é isso? Pode vir aqui a família. A Mayra vai me auxiliar aqui com essa família para a gente orar por ela. Isso. Pode ficar aqui no cantinho. Isso. Alguém me auxilia aqui com a câmera, por favor. E aquelas fotografias. Isso. Que bênção, hein, Fabi? Que bênção, né? Mas é lindinha, meu Deus do céu. Aí, gente, que lindinha. Fabiana, Manuel, nós cremos da seguinte forma: assim como Jesus foi apresentado, nós não cremos no batismo das crianças, porque não teve consciência, mas nós cremos na apresentação. Jesus disse assim, ó: deixai vir minhas criancinhas. Então, nós temos esse costume de apresentar as crianças, de apresentar a Ayla, né? A Ayla, para que ela possa crescer debaixo da graça do Senhor. Não é? Então eu quero fazer aqui uma pergunta a vocês. Vocês prometem diante da igreja, perante a Cristo, que vão ensinar a Ayla nos caminhos do Senhor, para que ela cresça fortalecida, sabedora de que Cristo é o nosso Senhor? Prometes? Amém. Eu fico grato por isso. Irmãos, para mim é uma honra, né? Inclusive esse ano passado foi bastante apresentação, né? Então, acho que esse ano também vai ser. Foi grande, não foi? Graças a Deus. Então vamos fazer como Jesus fez. Ele orou pelas crianças, não é? E vamos orar também automaticamente pelos pais, para que eles possam educar da melhor forma a filha e sempre nos caminhos do Senhor. Viu? Que o nosso bom Deus nos dê condições espirituais, físicas e financeiras. Ela é muito espertinha. Olha, né? Olha só, um mês só, gente, ela é espertinha, né? Vamos orar então, gente, em nome de Jesus. Eu vou pegar ela, se incomoda? Será que eu vou conseguir? Um mês só? Mari, me ajuda. Será que eu vou conseguir pegar ela? Deixa eu passar aqui o óculos de novo. Você é treinado, hein? Você é treinado. Já acostumou? Pois é, o Nico já está com 3 anos já, meu Nicolas, né? Mas aqui, né? Não, se ela não chorar, se ela chora também. Assim. Ah, não, ela é muito quietinha. Olha, gente, que bonitinha, gente. Ah, tá bom. Gente, mas é uma bonequinha, gente. Que coisa bonita, né? Olha aí. Vamos ficar de pé e vamos apresentar essa criança, né? Bem? Que lindo, né? Você que está em casa, está acompanhando. Nós estamos aí em uma apresentação, em um cerimonial de apresentação, né? Oremos ao Senhor. Pai, nós apresentamos a Ayla, Senhor, nas suas mãos. Que ela cresça com saúde, com disposição, com inteligência. E o primordial, que ela cresça nos seus caminhos, Senhor, conforme prometeu os pais. Oh, Jesus, nós os abençoamos ela, Senhor Jesus, e conforme o próprio Jesus abençoou as crianças, eu, como ministro do Evangelho, vos abençoo a Ayla, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Está apresentado em nome de Jesus, mas é lindo, meu Deus do céu. Mas como é que pode ser durinha assim de um mês só, gente? Eu tô um mês e 20 dias. Gente, como que as crianças nascem hoje, né? Desenvolvida. Mas eles não chorou, não foi bacana? Não chorou não, hein? Já aponta aí? Vamos tirar aqui? Ah, Ela tá vendo barulhinho também. Ela tá vendo barulhinho do violão. Pronto? Pronto, né? Deu? Deu isso aí? Aí como que é chique até. Foi, Lu, aí? Pronto.
Irmãos, vamos bater as palmas para Jesus? Agradecer a Ele com as suas palmas? Amém. Irmãos, é sempre bom. Eu fico lembrando aqui, eu fui criado nos caminhos do Senhor. Né? Meus filhos estão sendo criados nos caminhos do Senhor. Como é bom a família que decide fazer isso, né? Parabéns aos pais, viu? Que decidiram fazer isso com a Ayla, né? E apresentar ela aqui na igreja. Foi um prazer para mim, tá? E para nós, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dar alguns avisos para a gente finalizar nosso culto. Avisa aos irmãos e peço aos irmãos que comecem a interceder e a orar a partir de hoje. Nós vamos fazer no dia 23 e 24 de abril o nosso 9º Fórum de Educação Cristã. Amém, igreja? Amém. Irmãos, é o evento mais importante da igreja, do ponto de vista teológico, bíblico. Então serão 2 dias de uma imersão teológica, de aprendizado. Então você que nos assiste, você que está aqui, faça a sua inscrição. Nós vamos começar a partir de hoje a divulgar em nossas mídias sociais. Lá vai ter um link, tá? Como aqui o espaço é pequeno, só suporta 70 pessoas, né? Tá bom? Então a gente, com todos os cuidados, né, sanitários e tudo mais, mas precisamos que façam as inscrições, porque é só 70 pessoas. Ano passado, muita gente não conseguiu, porque depois não tinha como vir. Estava muita gente, tá bom? Então você pode fazer a sua inscrição e participar conosco. 23 e 24. Todos os participantes receberão o kit do participante, que é uma caneta, é um crachá, é um bloco de anotações. Então terá várias palestras aqui sobre vários temas, sobre o cristão vivendo em uma sociedade não cristã. Então vamos abordar aqui temas sobre o feminismo, né? A masculinidade bíblica. Vamos abordar o evangelismo e a ação social, que a Bíblia nos ensina sobre esses assuntos. Então convido você, a sua igreja que está me ouvindo, a sua casa, a sua família e todos os irmãos da igreja local. Tá bom, meus irmãos? Esse é o meu recado para hoje. Vamos ficar de pé? Vamos receber a bênção apostólica e vamos ir para os nossos lares debaixo da graça. Não esqueça de ler lá o capítulo 1, hein? De Colossenses. Qualquer dúvida, os irmãos podem chamar os presbíteros para tirar as dúvidas dos irmãos, né? Os presbíteros para tirar as dúvidas dos irmãos, se tiver alguma dúvida aí do capítulo 1 de Colossenses. Amém? Glória a Deus. Irmãos, já quero também agradecer aqueles irmãos que têm ofertado, que têm ajudado a nossa construção. Quem está acompanhando a construção da igreja aí, levante a mão, irmãos. Irmãos, eu estou feliz demais. Estou cansado, mas estou feliz porque Deus tem dado graça. Já, nós estamos lá cultuando em nome do Senhor, um espaço maior, né, para alcançar mais pessoas, né? Às vezes eu fico triste, muita gente que me liga, que assiste a gente pela internet, pastor, eu gostaria de participar, né? Mas eu vi lá que é pequeno, então vamos esperar um pouquinho. Falei, então tá chegando, tenha calma, aguente aí que daqui a pouco estamos num tempo maior, né? O tempo vai ter capacidade para 250 pessoas sentadas. Vai ficar bem mais interessante, né? Em nome de Jesus. Ore por essa construção, contribua, doe, ore por ela, porque é para a glória do Senhor. Tá bom, queridos? É a vontade de Deus. E que o Senhor nos ajude, nos dê força física e espiritual para a gente conseguir lidar com as situações. Amém? Levante suas mãos para o céu, sem ir e sem conter, como diz a palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém e amém. Cumprimente o seu irmão, depois passa um álcool aí em nome de Jesus. Boa noite, igreja amada. Deus abençoe a todos vocês. Até domingo que vem, presencialmente aqui. Tchau, gente.